A hipnose não verbal vem ganhando cada vez mais força no Brasil e é por isso que nesse vídeo a gente vai falar um pouquinho sobre o que é hipnose não verbal. Bom, antes de a gente começar o vídeo, eu vou responder a pergunta que você provavelmente está se fazendo nesse momento. Uma pessoa que é hipnotizada com hipnose não verbal, sente a mesma sensação ao ser hipnotizado por uma hipnose verbal, uma hipnose clássica, tradicional? E a resposta é sim. É a mesma coisa, tá? Não tem diferença para quem está passando pelo processo, né, de um transe hipnótico não verbal, de um transe hipnótico verbal, tá? Por quê? Porque transe é transe, a pessoa vai entrar naquele estado, não importa a maneira que você conduziu ela àquele estado. Agora, o que diferencia a hipnose não verbal da hipnose clássica é a maneira que você vai colocar o cliente naquele estado e algumas consequências de você colocar o seu cliente em transe através da hipnose não verbal. Eu costumo dizer que a hipnose não verbal funciona exatamente da maneira oposta da hipnose clássica, da hipnose verbal. Então aqui eu vou explicar um pouquinho para você como que funciona naturalmente o processo de hipnose verbal, da hipnose clássica. Você normalmente vai conversar com o seu cliente, certo? À medida que você vai conversando, o seu cliente vai imaginando as coisas, à medida que ele vai imaginando, ele vai sentindo alguns sentimentos, algumas emoções, isso vai trazendo algumas memórias para ele, ou seja, já começa a ativar aí algumas áreas específicas do cérebro do seu cliente, né? Essas memórias elas vão surgindo, elas vão aparecendo, elas vão trazendo o quê? Emoções fortes juntos, vão ativando áreas do cérebro responsável pela liberação de hormônio, responsável pela ativação do sistema simpático, ou seja, somente através da conversa, somente conversando e o seu cliente imaginando, você foi ativando o cérebro do seu cliente até o momento em que ele entra no que a gente chama de transe hipnótico. Já a hipnose não verbal, ela funciona exatamente ao contrário, tá? Olha só, ao invés de você ter que pedir para o seu cliente trazer memórias, trazer emoções para ir ativar toda essa parte do cérebro do seu cliente, o que você vai fazer são estímulos não verbais que vão estressar, que vão estimular o cérebro do seu cliente. É por isso que o processo acontece o oposto, né? Você vai fazer o quê? Primeiro você vai estressar, você vai estimular o cérebro do seu cliente a um ponto em que ele vai começar a ficar tão estressado que ele vai travar, ele vai entrar num estado aí de transe hipnótico, fazendo com que haja uma liberação de hormônios, uma ativação do sistema simpático. E aí sim, essa liberação de hormônios vai fazer com que o seu cliente comece a sentir alguns sentimentos. Esses sentimentos vão estar ligados a algumas memórias que ele já teve. Essas memórias vão surgindo, ele vai tendo pensamentos e sentimentos, e aí entra o terapeuta com a parte da imaginação, da condução e tudo mais. Então tá vendo como acontece exatamente o oposto, né? Enquanto na hipnose não verbal, você vai ter que estimular a imaginação do seu cliente até ele entrar em transe, até ele fazer o processo de luta ou fuga, né, que é tão famoso na hipnose. Na parte não verbal, você vai fazer o oposto. Primeiro você vai estimular o cérebro do seu cliente, para aí você de fato colocar ele em transe. Bom, agora você está se perguntando, peraí, como que eu vou estimular o cérebro do meu cliente a entrar nesse processo de luta ou fuga, né, para aí sim ele entrar em transe? Que processo maluco é esse que vai acontecer? Olha só, vou te explicar de uma maneira mais simples, tá? Primeiramente, na hipnose não verbal, nós temos 4 grandes canais que nós vamos estimular, tá? Cada um desses canais tem um acesso muito profundo ao inconsciente do seu cliente, e esses 4 canais, eles podem ser estimulados de maneira subjetiva. Ou seja, o seu cliente não vai perceber que você está fazendo especificamente um estímulo para ele entrar em transe. O cérebro dele vai captar que está um estímulo acontecendo, mas ele não consegue saber se esse estímulo ele é positivo, ele é negativo. E isso faz o quê? Isso faz com que o cérebro do seu cliente comece a ficar estressado por não conseguir identificar esse estímulo que você está fazendo nos canais não verbais, se é um estímulo positivo ou negativo. Então a ideia é que a gente estimule tanto através dos canais não verbais, até um ponto em que o cérebro do seu cliente vai entrar em colapso e vai fazer ele entrar em transe. E é por isso que eu comentei no começo do vídeo para você que a hipnose não verbal, ela tem algumas consequências do seu ato que vem exatamente do processo de hipnose não verbal. Olha só, como na hipnose não verbal a gente vai fazer um estresse da amígdala do seu cliente, tá? Ou seja, nós vamos estressar tanto o cérebro do seu cliente ao ponto de ele entrar no estado de luta ou fuga e entrar em transe. Esse estímulo que a gente faz para estressar a amígdala e que acaba ativando o sistema de luta ou fuga é o responsável por causar uma analgesia completa no corpo.
corpo do seu cliente. Ou seja, só o ato de você já hipnotizar de maneira não verbal, uma das consequências disso é a analgesia no corpo do seu cliente. Entenda que a analgesia, essa falta de dor, né, essa anestesia que acontece no corpo do seu cliente, isso não acontece por causa da hipnose não verbal. Isso acontece porque você ativou o sistema de luta ou fuga do seu cliente, que é o que causa essa analgesia no corpo. E claro, consequentemente, também causa a hipnose, né, a hipnose não verbal. Ou seja, com apenas uma técnica você consegue fazer duas coisas: colocar o seu cliente em transe e tirar a dor de uma cirurgia, de uma tatuagem ou de alguma coisa que ele possa fazer. E se você se interessou em hipnose não verbal, se você quer aprender hipnose não verbal, você precisa conhecer o meu curso de hipnose não verbal em 5 passos. Esse curso, ele é apenas um das dezenas de cursos que tem disponíveis para você lá na plataforma da comunidade Marcílio. Basta você fazer uma assinatura e você vai ter acesso a esse e dezenas de outros cursos, todos com certificação. Clique aqui embaixo e conheça um pouco mais sobre a minha plataforma de formação profissional para hipnoterapeutas, a comunidade Marcílio. A gente se vê lá.